Gente linda do nosso Senhor, eu tinha prometido falar sobre a violência no trânsito e eu vou cumprir. Eu já estou aqui no estúdio com a doutora Lorena Moreira e ela é diretora de planejamento do Detran do Ceará. E ela veio hoje aqui nos esclarecer como está o trânsito de Fortaleza, a cidade que vivemos. Doutora Lorena, que prazer recebê-la. Obrigada pela oportunidade. Vamos sentar? Doutora Lorena, é um prazer receber você aqui para esclarecer tudo isso. Eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa para que nós possamos esclarecer aos seus telespectadores, né, algumas dúvidas sobre o trânsito. Maravilha. Qual é o maior problema de violência no trânsito hoje em dia? Hoje em dia, o maior problema é o desrespeito às leis do trânsito. Infelizmente, a violência não é só a violência no trânsito, né? A violência nas ruas, na família, na sociedade, no trabalho. Então, no trânsito em particular, é o desrespeito à lei do trânsito. As pessoas acham hoje que não precisam mais, não podem mais esperar, não podem mais perder tempo e querem avançar semáforos, querem avançar preferenciais e acabam causando acidentes de trânsito. É muito violenta essa situação. Isso gira mais em torno dos motoristas homens ou dos motoristas mulheres? Bom, pelo menos no estado do Ceará, quem mais se envolve em acidentes de trânsito são os homens, né? Hoje, de cada 3 motoristas habilitados, 2 são homens e 1 é mulher. Mas são os homens que mais se envolvem em acidentes de trânsito e que mais causam óbitos. É incrível, né? Quer dizer, então aquela questão de que mulher no trânsito é um perigo constante, é mito, tá? É mito, a mulher ela é prudente no trânsito, ela tem muito cuidado e é quem menos se envolve em acidentes de trânsito. E na violência também? Na violência também. Doutora, e entre os motociclistas, como está essa situação? Bom, se nós observarmos, de 2004 até 2012, houve um crescimento muito grande em torno de motos, né? Quer dizer, no estado do Ceará, principalmente o homem do campo, ele trocou o seu animal, trocou o seu cavalo, o seu jumento, trocou pela bicicleta e posteriormente pela motocicleta. Então, hoje no estado do Ceará, de cada 3 motos que são comercializadas, 2 estão indo para o interior. Então, quem está conduzindo motocicleta no interior é aquele motorista que ele não tinha o hábito, ele não tinha a cultura de conduzir um veículo. Então, no interior do estado, quem mais vem morrendo do trânsito, quem mais o Detran vem realizando campanhas educativas é para o motociclista. É muito bom porque a quantidade de motos só vem aumentando e a tendência é aumentar mais. E o trânsito flui melhor quando existe esse tipo de educação, né? Porque eles saem entre os carros. Existe alguma lei para aquelas motos que batem nos carros entre um e outro, querendo forçar a passagem? Bom, não existe ainda uma lei específica para os corredores de motos, né? Que digamos que seria um espaço exclusivo para motociclistas. Então, a moto, ela precisa ocupar o espaço de um veículo, ela tem que andar atrás do veículo. Mas não é isso que a gente observa. Então, o que é que o Detran realiza? O Detran está sempre nas ruas fiscalizando, está sempre realizando campanhas educativas, mas infelizmente, assim, a população não vem fazendo a sua parte, porque a gente percebe que não é necessário que tenha um fiscal de trânsito na rua para que a gente obedeça à lei do trânsito, né? Até porque as leis, elas salvam vidas. Esse tipo de procedimento de chegar até a bater nos carros para passar, devia ter alguma penalidade, né? A penalidade é a multa, mas o motorista, o que ele deve menos se preocupar é com a multa propriamente dita. O que ele deve se preocupar, em primeiro lugar, é com a sua vida. Porque no momento que o motociclista, que ele avança um semáforo, que ele faz uma ultrapassagem proibida, ele está colocando em primeiro lugar a sua vida em risco. Quer dizer, a pontuação na carteira, a multa, isso pouco interessa, o que interessa é a vida. É verdade. E a tolerância entre o motociclista? Existe muita agressão aos motociclistas? Sempre existe. Nós sempre observamos as discussões de trânsito, as brigas de trânsito, que às vezes vêm até acontecerem problemas mais sérios, de agressões físicas mesmo. Então, a prudência e a gentileza no trânsito são comportamentos fundamentais. Fundamentais. E ao pedestre, como está a situação do pedestre nessa violência toda que está o trânsito? Bom, no trânsito, quem é mais fragilizado é o pedestre, né?
Agora, porque o pedestre ele precisa utilizar a faixa de pedestre, ele precisa utilizar passarelas e pela lei de trânsito a preferência é do pedestre, mas não é isso que nós observamos. Então, o pedestre ele precisa ser respeitado, a faixa de pedestre tem que ser respeitada, mas o pedestre também tem que fazer a sua parte. Ele tem que utilizar a faixa e ele tem que utilizar também as passarelas, porque às vezes a gente observa que tem uma passarela para você atravessar de um lado do outro para a via e o pedestre passa por baixo dela, mas não utiliza. Então também é uma questão cultural que nós entendemos que aos poucos o cearense ele vai se habituando e vai mudando o seu comportamento. Uma coisa que tem que deixar claro para o público e principalmente os ciclistas é que às vezes os ciclistas eles estão no trânsito também, não existe placa, né? Mas a vida deles está em jogo. E eles às vezes, eles andam perto do carro e vêm em direção ao carro, estão de costas e acham que o carro está vendo, mas o carro não vê pelo reflexo de luz, às vezes passam totalmente despercebidos muitos ciclistas. É verdade. E como isso pode mudar e melhorar? Bom, o ciclista, uma lei básica para o ciclista qual é? Ele deve sempre se deslocar na mão do veículo, nunca na mão contrária, né? Então, o ciclista ele tem sempre que andar pelo acostamento e sempre na mesma direção em que os veículos estão. Para quê? Para que ele possa ser visualizado pelo motorista do veículo, né? E de preferência utilizar roupas claras e que tenham algum tipo de sinalização refletiva. Então, se o carro vai de frente, ele tem que ir de costa? Não. Se o carro vai de frente, ele precisa também ir de frente, né? Ele tem que ir na mesma mão do veículo. Não, mas ele fica de costa para o carro. Eu já achava que se a pessoa vai de frente para o carro e frente para o ciclista, ele pode desviar e notar que aquele carro não está vendo. Mas se ele vai de costa, ele não sabe se a pessoa está vendo ou não. Mas se o ciclista, se ele estiver na mesma direção do veículo, na mesma mão, né, que a gente pode dizer do veículo, ele estiver no acostamento, o motorista vai visualizá-lo, né, e ele vai estar num local seguro, que é o local do acostamento. Tem alguma lei protegendo para esse... Tem. O ciclista ele é protegido por lei, né? Agora, a gente trata muito da questão do respeito e a gente procura orientar o ciclista a ele evitar ruas e avenidas que tenham muita circulação de veículos, que ele também tem que fazer a sua parte, ele tem que cuidar também. Ele tem que procurar andar por vias mais tranquilas, para que ele não coloque tão em risco a sua vida. E o nível de violência e de intolerância no trânsito está mais entre qual? O pedestre, o dono de carro, o ciclista ou o motociclista? Bom, se a gente observar o número de acidentes e de óbitos, né, de ocorrências de óbitos no trânsito, a maior violência é entre o motociclista, né? Na capital, quem mais vem a falecer no trânsito é o pedestre e no interior é o motociclista. Hoje, no estado do Ceará, de cada 3 motos que são comercializadas, 2 estão indo para o interior do estado. Então, realmente, no interior é o motociclista e na capital é o pedestre. Mas no interior é tão pacato o trânsito, deve ser na autoestrada, né? Não, no interior mesmo. É porque tem uma lei, que é a lei que trata da municipalização do trânsito, só para que as pessoas possam entender, né? Certo. Desde 1998, que todos os municípios brasileiros são municipalizados. O que é que isso quer dizer? Que todo município tem que ter um órgão municipal de trânsito, que a gente chama de Demutran, que é como em Fortaleza tem a AMC, né? Então, nos municípios teriam que ter órgãos municipais também para que pudessem gerir o seu trânsito, para que pudessem fiscalizar, realizar campanhas, fazer a sinalização. Só que, de fato, não é isso que ocorre. Ou seja, no estado do Ceará nós temos 184 municípios. Desse total, somente 53 têm o trânsito municipalizado. O que é que isso significa? Que só 53 municípios têm órgãos municipais de trânsito que cuidam e que fazem a gestão do seu trânsito. Então, os outros municípios ficam à mercê, né? À deriva. Exatamente. Ou seja, esses municípios o Detran tem que cobrir, o Detran tem que fiscalizar, mas são fiscalizações pontuais, porque quando o Detran sai, fica sem fiscalização. Então, é importante que o gestor, que ele se sensibilize dessa causa e que ele faça com que o seu trânsito seja municipalizado. Doutora, qual é o conselho que você daria para os nossos telespectadores a respeito de como reagir numa situação de violência no trânsito?
nunca reaja. Eu acho que uma violência no trânsito, você sempre tem que ir para o lado contrário. A gente tem que ter muita prudência, tem que ter muita cautela, muito respeito, muita paciência. O trânsito de Fortaleza não é diferente do trânsito do restante do Brasil. A dificuldade no trânsito, a violência, infelizmente, é uma questão nacional, é uma questão mundial. Então, que procurar respeitar, procurar ser gentil no trânsito, não reagir, não discutir, né? Porque se todos nós respeitarmos as leis de trânsito e respeitarmos ao próximo, não tem por que ter violência. Contar até 10, né, doutora? Respirar fundo, pedir a Deus paz e calma, gente, e reagir com tranquilidade em momentos de dificuldade. De preferência. Doutora, muito obrigada pela presença, doutora. Por nada, e o Detran está sempre à disposição para participar do seu programa e tirar qualquer dúvida do seu telespectador. Obrigada.